a todos, ao rei e ao plebeu, dizendo que o Messias traz justiça ao rei do céu, dizendo que o Messias traz justiça ao rei do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos uma voz a gritar no deserto deste mundo, como João Batista, o precursor, o foi. Solenidade do nascimento de São João Batista, o precursor. A voz do que clama no deserto, como comenta Santo Agostinho. A Igreja celebra o nascimento de João como um acontecimento sagrado. Dentre os nossos antepassados, não há nenhum cujo nascimento seja celebrado solenemente. Celebramos o de João, celebramos também o de Cristo. Tal fato tem, sem dúvida, uma explicação. E se não a soubermos dar, tão bem como exige a importância desta solenidade, pelo menos meditemos nela mais frutuosa e profundamente. João nasce de uma anciã estéril. Cristo nasce de uma jovem virgem. Oremos. Ó Deus, que suscitaste São João Batista, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito, concedei à vossa Igreja as alegrias espirituais e dirigi nossos passos no caminho da salvação e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma taubinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu.
Sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. E vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Povo de Deus, no Santo Evangelho de hoje, deste dia sagrado do nascimento de João Batista, o precursor, é o nascimento de João Batista, o precursor. É o tempo da gravidez de Isabel que completou. E Isabel deu à luz a um filho, João Batista, o precursor. E é muito bonito, gente boa, como nós vimos ontem no Santo Evangelho da vigília do nascimento de João Batista, o precursor. O anjo do Senhor anunciou a Zacarias que Isabel, sua esposa, estava grávida e iria dar à luz um filho, e ele iria se chamar João. O anjo do Senhor já anunciou, o anjo Gabriel, que é o anunciador de Deus, anuncia a Zacarias, ele vai se chamar João, e ele vem com o espírito de Elias, que será o profeta do Novo Testamento, que vem chamar todos à conversão e pregar o batismo de conversão. E hoje, no Santo Evangelho deste dia, é Isabel que deu à luz a João. Deu à luz ao filho, e os vizinhos e parentes viram como o Senhor nosso Deus foi misericordioso para com Isabel, e todos se alegraram. Viram a misericórdia do Senhor nosso Deus agir, porque Isabel era de idade avançada. E então todo recém-nascido tinha que ser circuncidado a partir do 8º dia do nascimento. E foram circuncidar o menino. Como hoje, gente boa, a mulher dá à luz a um filho, leva no cartório para fazer o registro civil e dar o nome civil à criança. E lá no tempo que João nasceu, que o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, 8 dias depois, tinha que dar o nome à criança. E então foram dar o nome à criança que nasceu de Isabel. E as pessoas queriam que o menino se chamasse pelo nome seu pai, o sacerdote Zacarias. Mas Zacarias já tinha recebido o anúncio de Deus que a criança iria se chamar João. E Isabel já sabia, não, ele vai chamar-se João.
E as pessoas queriam que ele se chamasse pelo nome de algum parente, como Zacarias, o seu pai. Vejamos, e Zacarias, na força do Espírito do Senhor nosso Deus, pegou uma taubinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram muito admirados, que queriam que ele se chamasse João, que queriam que ele se chamasse Zacarias. E então todos começaram a louvar a Deus e dar graças a Deus. Todos ficaram muito admirados, e por isso a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa. E muitos ficaram sem saber o que deveriam ser desse menino, e não sabiam que ele estava na força do Espírito do Senhor nosso Deus para anunciar a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo, o Deus Salvador. E por isso ele crescia e se fortalecia em espírito, na força do Espírito do Senhor nosso Deus, que, como nós vimos ontem no Santo Evangelho da Vigília, que ele vem com o espírito de Elias. Ele será o profeta da nova aliança, que vai batizar a todos com água e chamar a todos à conversão, para todos endireitarem as veredas e prepararem os caminhos do Senhor. E por isso, gente boa, e o menino João crescia e se fortalecia em espírito, no espírito de Elias, e ele vivia nos lugares desertos. Como nós vimos ontem no Santo Evangelho das Vigílias, o anjo do Senhor anunciando a Zacarias que ele não beberá vinho e nem licor. E qual foi o alimento de João? Gafanhotos e mel silvestre. Temos que interpretar o que é gafanhoto, que às vezes muitos pensam que é grilo. Não, gafanhoto é uma fruta que tem no Oriente Médio, e João se alimentava de fruta e mel silvestre, também outra fruta, mel silvestre. E assim João crescia em sabedoria e logo se apresentou publicamente a Israel. E ele se apresentou publicamente a Israel, gritando no deserto, para todos endireitarem as veredas, para todos se converterem. E por isso João se apresentou: endireitai as veredas, preparai os caminhos do Senhor. João chamando todos à conversão, como nós vemos em dezembro, no final do ano, a partir do segundo domingo do tempo santo do Advento. João começa a anunciar: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, endireitai os caminhos, endireitai as veredas, preparai os caminhos do Senhor, que o Senhor está chegando. João pregando para todos se converterem e endireitarem as veredas e serem justos diante de Deus e viver a justiça diante de Deus para receber Deus que vem. Que bonito, gente boa! João nasce de Isabel e Zacarias, o sacerdote, e já Isabel da idade avançada. Como aqui nós vemos o poder de Deus agindo, a misericórdia de Deus agindo. Por isso, sejamos como João Batista, estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus e gritemos para que todos os seres humanos endireitem as veredas. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz de nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé.
permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, que todos sejam como João Batista, o precursor, estejam na força do Espírito do Senhor nosso Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos justos diante de Deus e da sociedade, como Isabel e Zacarias, e estejamos revestidos da palavra de Deus e rezando uns pelos outros. Maria da Assunção, escuta nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria da Assunção, escuta nossa voz.